Olá, daqui o Bernardo Afonso. Falo-vos não de mim, mas do Ricardo Esteves Ribeiro, que não tem vindo muito aqui a este feed podcast ultimamente. Também não tem escrito newsletters, nem as editado. Saiu da equipa de gestão da comunidade, deixou o fundraising quase totalmente à responsabilidade de outras pessoas. E a caixa de e-mails dele vai lentamente somando mensagens por responder. Tudo porque nos temos esforçado para garantir que ele consegue concentrar-se o mais possível a acabar de escrever a série Fronteira do Medo, sem mais distrações. As pausas são esporádicas para fazer entrevistas em falta ou apanhar algumas das vigílias e manifestações que têm juntado polícias nas últimas semanas. Enquanto revíamos um episódio precisamente sobre o direito de protesto destes trabalhadores, eles juntavam-se aos milhares em Lisboa e no Porto, naquilo que associações sindicais chamam as maiores manifestações das forças de segurança no país. Mas bom, Fronteira do Medo é o nosso próximo grande trabalho. Uma investigação sobre o policiamento de bairros ghettizados, as pessoas que ali habitam e os polícias que lá trabalham, que estamos a produzir com a Divergente. Andamos nisto há coisa de 5 anos e agora finalmente vê-se a luz ao fundo do túnel. Este é o estado da coisa. Estamos a escrever o episódio 8 de 13, a editar os episódios 6 e 7, a criar o design do site, a terminar a banda sonora que acompanhará os episódios, a desenhar ilustrações, a ler o livro An Autobiography of Malcolm X, de Malcolm X com Alex Haley, a verificar os factos do 5º episódio, a pedir dados e documentos a instituições públicas, a aguardar por decisões judiciais em intimações para o acesso à informação, a preparar materiais e estratégia de promoção e a obter contraditório para os primeiros 7 episódios. Vamos dando novidades sobre os desenvolvimentos nos próximos tempos, mas se quiseres ir acompanhando o progresso, basta ires a fronteiradomedo.pt ou então subscreveres a nossa newsletter em fumaca.pt/subscrever. Até já. Olá, daqui a Margarida do Fumaça. Como cidadãos, de que meios dispomos para escrutinar a justiça? De que forma conseguimos, por exemplo, detectar o viés machista de um juiz? Sabemos que os processos inspectivos de juízes não são publicitados, apenas as notas. Os processos disciplinares também não, apenas conhecemos o resultado. As sentenças de primeira instância, por regra, não são divulgadas. As estatísticas da justiça também não mostram uma imagem completa do sistema. Na justiça penal, por exemplo, os dados referem-se apenas ao crime mais grave do qual a pessoa é acusada. Neste episódio, olhamos a transparência da justiça. A Comissão Europeia tem documentado avanços. Em 2023, num relatório sobre o Estado de Direito em Portugal, registou medidas significativas para a transparência da distribuição dos casos pelos juízes, por exemplo. Mas assinala constrangimentos por ultrapassar, entre eles a escassez de funcionários judiciais. 2023 foi, aliás, marcado pelas greves dos funcionários dos tribunais, que exigem uma revisão das carreiras, dos salários e a contratação urgente de 500 oficiais de justiça. Já a organização cívica Transparência e Integridade de Portugal sugere um site público que agregue estatísticas detalhadas e atualizadas, que junte decisões judiciais, identificando as pessoas arguidas, despachos finais de inquérito do Ministério Público e decisões de processos disciplinares sobre magistrados judiciais. Já Francisco Teixeira da Mota, advogado especialista em liberdade de expressão e direito da comunicação social, defende uma aproximação ao princípio do tribunal aberto, britânico e irlandês. Devemos falar dele como open court. Tende a achar que a opacidade das instituições públicas protela tanto por falta de vontade como por falta de meios. Advogado há 40 anos, Francisco Teixeira da Mota é cronista no Jornal Público e advogado da redação. Em 2000, foi o advogado responsável pela primeira condenação do Estado português por violar a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, no artigo que protege a liberdade de expressão. Tem levado também outros casos de jornalistas condenados pelos tribunais portugueses ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. A ideia é alargar, através do direito, a proteção do direito de informar e a liberdade de expressão. Nesta entrevista falamos sobre a opacidade das instituições, a liberdade de expressão de funcionários públicos e a proteção de denunciantes. E tocamos brevemente nas alterações aos estatutos das ordens profissionais, em particular da Ordem dos Advogados. Para contexto, o Presidente da República promulgou mudanças no início de janeiro. Passa a existir um Conselho de Supervisão, de que fazem parte 3 pessoas externas à Ordem, e um provedor dos destinatários dos serviços. Agora sim, sem mais recados, fica com a entrevista. Queria começar por lhe
falar sobre o escrutínio da justiça. Em Portugal não existe livre acesso às decisões judiciais. A publicação da jurisprudência varia consoante a instância do tribunal. O Tribunal Constitucional publica todas as decisões finais no seu site. O Supremo Tribunal de Justiça passou a fazer o mesmo com as decisões que tomou a partir de janeiro de 2020, e há algumas decisões de outros tribunais superiores que são obrigatoriamente publicadas em Diário da República, mas a maioria não. São os próprios tribunais que decidem que casos publicar, e não são conhecidos os critérios que orientam essa decisão. Nada disso é muito facilmente escrutinável, porque a decisão é tomada em comissões internas. Isto, falamos dos tribunais superiores. Já se formos para as decisões dos tribunais de primeira instância, elas nunca são publicadas. Este é um diagnóstico que faz, juntamente com 5 outros autores, num artigo do Público de 2022, chamado Para Quando a Transparência na Publicação Integral das Decisões Judiciais em Portugal. Eu queria perguntar-lhe se isto é um problema de controlo e de responsabilização dos tribunais. Isso é um problema de cultura democrática? Acho primeiro que tudo que é uma vergonha. É uma vergonha, é um escândalo, é uma história que não tem sentido. Digamos, da parte a divulgação das decisões judiciais tem uma história. Isto antigamente, o antigamente já vem de antes de 25 de Abril e depois, durante muito tempo, só meia dúzia de decisões do Supremo que eram publicadas daquilo que se chamava o Boletim Ministério da Justiça, que era uma publicação que publicava 10 ou 20 por ano, por aí, e com um atraso de 3 ou 4 anos. Enfim, era uma coisa escandalosa. E isso, para ser publicado, havia um comitê secreto, eu, aliás, ironizava, que deviam se reunir debaixo das escadas na Procuradoria-Geral da República, qualquer canto, e que decidiam quem era. E metiam cunhas e coisas assim. Portanto, não havia divulgação praticamente nenhuma. Era um instrumento também de benefício dos próprios juízes, de é um exercício de poder, é uma forma também de ter os seus acórdãos publicados, as pessoas comentam e tal, e até de influenciar a jurisprudência, porque uma das questões importantes da divulgação é exatamente a influência que tem, embora cá não funcione a regra do precedente anglo-saxónica, de qualquer maneira tem importância e tem relevância saber as decisões. E, portanto, depois, aqui há uns anos, já mais lá, sei lá, nos anos 70, 80, talvez nos anos 80, seria assim, 80, 90, começou a haver uma coletânea de jurisprudência, que foram os próprios juízes lá, a Associação Sindical, começou a editar as decisões das relações, dos tribunais de relação de Lisboa. Algumas selecionadas. Portanto, também era tudo pela qualidade das decisões, ou pela amizade com os que decidiam, ou por, sei lá, não sei, não havia critérios que nós soubéssemos, mas pronto, já havia uma maior divulgação. E isso foi importante. Isso praticamente já desapareceu com a digitalização, com a internet, já não faz muito sentido essas publicações, e portanto hoje em dia temos essa base de dados da DGSI.pt, onde estão. Mas é um absurdo completo, porque não se percebe porque é que estão e porque é que não estão. Porque eu há acórdãos que tenho meus de trabalho profissional que não vejo publicados, há outros que eu vejo publicados, há decisões que eu acho que não têm interesse nenhum e que são publicadas, e há decisões que eu sei que têm interesse e que não são publicadas. Os critérios é uma luta. Eu já escrevi para o Presidente do Supremo, quando era o Henrique Aspar o Presidente, já escrevi perguntando qual era a percentagem de decisões que eram publicadas. Eu acho que na altura me disse que seriam para aí cerca de 30% das decisões que eram publicadas. E mesmo isso que há pouco referiu, de que as decisões todas do Supremo são publicadas, eu não tenho a certeza disso. Okay. Não tenho nenhuma certeza. Pode ser que sim, mas não tenho. Porque não há escrutínio nenhum. E os critérios? Quais são os critérios? Porque é que são publicadas determinadas decisões? Não são. É uma espécie de uns comitês internos, é o poder popular. Portanto, estão lá, instalam-se e decidem este sim, este não interessa. Previsivelmente, é natural, terão escolhido aqueles que têm mais interesse, ou porque são novidade, ou porque exatamente vêm confirmar determinada orientação, ou porque a questão é mais complexa. Presume-se que deveria ser estes critérios, mas não sabemos, não é? Portanto, eu escrevi, tentei saber, não se consegue descobrir, é impossível, porque depois há problemas complicados com isso também, que é, a partir de certa altura, que já não sei, não sei quando é que terá sido, começou-se a pôr o problema da anonimização. A necessidade de, pela proteção dos dados, não indicar os nomes das pessoas, dos intervenientes processuais, o autor, o réu, o arguido, a parte, e portanto isso também dá trabalho, dá trabalho informático, mas dá trabalho. Bom, e não sei se os tribunais tinham pessoas, ou têm pessoas para isso, porque normalmente nesses comitês são só os juízes desembargadores, ou os juízes conselheiros, no caso do Supremo, que fazem esse trabalho. E, portanto, há aí um problema a certa altura, que é a remuneração
e a remuneração desse trabalho. Pronto, e portanto lá vamos para as verbas, para o Ministério da Justiça, suponho eu. O que é verdade é que, em primeira instância, não sabemos nada. E não houve uma publicação, uma revista que há uns anos que publicava revistas, não sei se era Julgar, já me lembro, eu sei que tinha assinatura disso, e que tinha interesse. Aquilo, não publicava sei algumas. Publicava algumas e algumas com interesse, mas era irrisório, como é evidente, em relação ao volume total das decisões de primeira instância. Mas era interessante. Em relação às relações, não há uma... Eu acho que não há uniformidade sequer de critérios e não há possibilidade de escrutínio. Sim. Isso é um escândalo por muitos motivos. Aliás, nós tínhamos tido esse colóquio, esse grupo de 5 pessoas que referiu, tínhamos tido um colóquio para discutir estas questões e uma das coisas que nós constatámos era essa, é que o não conhecimento da jurisprudência, da totalidade, nomeadamente até há uma outra questão que é relevante, que é saber os votos de vencido. Cá não há assim tantos votos vencidos como devia haver, na minha opinião. Isto é, muitas vezes eu lembro de falar até com magistrados que disseram que não, juízes que não fizeram, não tive paciência, não têm paciência para fazer. Pronto, o voto vencido, porque o voto vencido dá trabalho. Mas o voto vencido, hoje em dia, o vencido hoje pode ser o vencedor da manhã. E, portanto, abre caminhos portanto, é muito importante conhecer isso. E não conhecemos. E, portanto, essa é uma das questões fulcrais da necessidade dessa divulgação. E, portanto, nós na altura fizemos este colóquio e depois enviámos isto para publicação. Já se discutiu também, creio que a nível de enviar para a Presidência da República para fazer algum lobby, tendo em conta a sensibilidade que o Presidente da República teria às questões legais e judiciais, mas a verdade é que isto permanece, porque vamos lá ver, há uma resistência inerente ao funcionamento da justiça, há uma resistência à publicitação. Porque isto vem de tempos imemoriais, penso eu. Isto é, a justiça é reservada para os sacerdotes. E os sacerdotes é que têm o domínio sobre a justiça e quanto mais a abrirem, menos poder têm, de certa forma. Não estou a dizer cada um dos juízes e tal, estou a dizer, isto é a compreensão que eu tenho. E, portanto, é evidente que eu conheço juízes que têm o maior interesse e a maior vontade de divulgar, mas conheço outros que têm uma visão mais de controle do poder, como se sabe, não é? O poder exige controle. Nesta sociedade de informação, quem tem mais informação tem mais poder. Portanto, quanto menos poder tiverem os outros, melhor para quem está no poder. Isto é muito esquemático, é muito simplificado, mas de qualquer maneira é este o funcionamento da nossa justiça em relação à publicitação. É uma tristeza, é uma vergonha, é um escândalo, e a única coisa que se pode ir fazendo é esta guerra, dirigindo exposições, insistindo fazendo com esse colóquio, procurando, e com o tempo ir convencendo que é inevitável. Porque o problema, em toda a realidade, é a necessidade da transformação dela. E como é que se consegue transformar a realidade? Bom, para transformarmos esta realidade, nós temos de ir forçando as coisas, porque mesmo no domínio do direito é assim também, não é? Isto é, o que é hoje legal, ontem não era, amanhã pode voltar a ser ou não ser. Tudo isto tem a ver com o quê? Com aquilo que os cidadãos fazem, com aquilo que as pessoas são capazes de fazer. Nesta área é preciso haver cada vez mais insistência e cada vez mais guerra. Mas há resistência, porque é como, por exemplo, só para dar um exemplo que não tem diretamente a ver, mas tem também, que tem a ver com a resistência. Por exemplo, na Ordem dos Advogados, agora discute-se muito esta lei que foi aprovada das ordens, da alteração das ordens, em que, por exemplo, este é o ponto que me interessa, passava a haver leigos, não advogados, dentro das comissões de ontologia, com os poderes disciplinares e tal. Eu acho isso evidente. Acho que isso devia ser assim. Não há ninguém dentro da Ordem dos Advogados que queira. A bastonária faz manifestações, os advogados todos vão para aqui e para lá. É um absurdo, é inevitável, tem de haver. E essa questão da resistência também, isso também classista, ou seja, claro. Advogados, magistrados e juízes não quererem não querem circular, não quererem
abdicar de poder ou abrir o poder a outros. Nessa casa da Ordem dos Advogados é evidente, não é? Não querem, e eu acho muito mal, porque eu acho que, bem, vai à Inglaterra, não sei, por exemplo, a Inglaterra tem, e a Ordem dos Médicos também tem, é evidente que tem de ter, e tem de ter, porquê? Porque é a única forma de se poder apurar o comportamento dos médicos ou dos advogados é com a introdução de elementos estranhos à classe. Isto é tão lógico, mas não encontra praticamente ninguém que esteja a defender isso dentro da classe. Bom, dentro dos juízes, não digo que não queiram todos, ou haja algum que diga que não quer informação, mas o facto é que há resistência. E eu suponho que também é o facto de haver esse trabalho de anonimização, que depois também implicava, a quantidade é muito grande, e se fosse só publicar o que está feito nos computadores hoje em dia, suponho que já não haverá nenhum acórdão que não seja feito informaticamente, suponho que já não haverá. Há tempos havia ainda uma coisa qualquer à mão, ou qualquer, já não me lembro, houve assim uma coisa assim real, mas até tem graça quase, uma pessoa quase devia preservar como uma reserva, um santuário. É o efêmera do exatamente, uma coisa assim para conservarmos, para nos lembrarmos como é que era. Mas o facto é que há essa resistência, eu penso, também haverá essa questão, que terão alguma razão, que é preciso gente para fazer isso também. É preciso, há o trabalho da anonimização, há o trabalho da seleção, não sei se depois são remunerados, se não são remunerados, é essas coisas. Eu não estou dentro disso, o facto da resistência existe. Sim, há também um argumento de que já há mecanismos de controle dentro da magistratura, por exemplo, o livro de depósitos de sentenças de cada juiz já compila as suas decisões e é alvo de inspeção periódica pelo Conselho Superior de Magistratura. O próprio mecanismo de recurso já impõe esse escrutínio das instâncias superiores. Eu queria só pedir que desenvolvesse um bocadinho mais sobre porque é que estes mecanismos internos não bastam. Isso é uma treta, isso é tudo uma treta. Que as pessoas fora do sistema olhem para isto. O Conselho Superior de Magistratura, uma instituição com muitas qualidades, certamente, mas que não tem capacidade para andar lá a verificar. Eu, por acaso, verificando, por exemplo, na DGSI, na base de dados publicada na DGSI, por exemplo, eu comecei a ver, uma vez fiz um exercício para ver por cada juiz desembargador quantos acórdãos publicavam durante certo período. Bem, havia-se alguns que não publicavam nada durante meses e meses, ou não faziam nada ou não publicavam, mas eu não tenho capacidade de saber se eles fizeram alguma coisa ou não. O que é certo é que não havia nada publicado deles durante meses, se não um ano ou 2 anos. Assim, uma coisa fantástica, eles estavam ao serviço e, portanto, e o que é que o Conselho Superior de Magistratura vai fazer? Quanto muito? Para já não vai nada ver esse que está lá, essa folha, se eles publicaram, não vai ver. Os recursos, quer dizer, os recursos são muito úteis como forma de escrutínio, mas para a pessoa que está, para os advogados e para as partes que estão envolvidas. Isto é dentro do processo, dentro do processo. Nós estamos a falar do interesse para pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Porque o que é importante nesta questão da divulgação do direito não é o direito só a ser divulgado para os advogados, ou para os juristas, ou para a comunidade judiciária. Isso é interessante, é importante, é relevante, mas é preciso mais do que isso. É preciso que isso depois vá e, de certa forma, filtrando por aí abaixo, ou por aí acima, como quisermos, em termos sociais. Isto é, que depois possa surgir nos mídias tradicionais ou não tradicionais referências já não de juristas, não artigos pesadíssimos ou chatíssimos da faculdade, não sei o quê, mas sim artigos que explicitem, olha, agora foi decidido que na questão do despejo, o facto de uma pessoa ter determinada situação permite obstar ao despejo. Pronto, isso tem um interesse social. E é esse interesse social, ou, como algumas têm sido divulgadas, aquelas questões do machismo, da relatividade à violência doméstica. Não é? Pronto, há assim umas que dão um escândalo, não é? Certo, sim. Eu lembro da primeira que foi, que eu fiz um artigo na altura, foi aquela história da cotada do macho ibérico, que foi um juiz do Supremo que fizeram esse acordo, uma jovem coitada, acho que era jugoslava na altura, não havia a Jugoslávia, que tinha sido violada de uma forma repugnante, tudo aquilo, bem, tudo violado é sempre repugnante, mas com vários tipos, era uma história sinistra completamente, e os juízes, era um coletivo, não é? Diziam qualquer coisa que atribuíam alguma culpa a ela, porque também tinha vindo andar à boleia em plena cotada do macho ibérico. Bem, e diziam isto quando? Quando se ajeita. Exatamente. Ora bem, isso depois, eu publiquei esse artigo, teve muito impacto, e depois houve um dos juízes do Supremo que veio dizer, através de outro que eu conhecia, que tinham assinado, que aquilo era da auditoria só do relator, e tinham assinado cruz e não sabiam, portanto sentiam-se envergonhados. Mas é também isso que a publicitação também aumenta, ou seja, a responsabilização. Eu não vou assinar algo que... Exatamente. Que me ponha em xeque, né? Exatamente. Mas porque os juízes não se sentem em xeque hoje?
Ou seja, não sentem que esse Não, hoje em dia sentem muito mais, estão muito mais a ser observados. Hoje em dia a justiça não tem nada a ver com o que era. Ninguém conhecia nomes de juízes, ninguém sabia nada, era completamente... pronto, passou a haver alguma publicitação, até em artigos de jornais, em que se fala dos acordos, das decisões e pondo os nomes dos juízes, mas é uma coisa que aqui sei lá, alguns anos não havia nada, de todo em todo, portanto eles não tinham um menor, e a cultura da justiça era uma cultura de superioridade, era de uma torre de marfim, era isso tudo. É evidente que hoje em dia já passaram muitos anos, não é? E sobretudo, quer dizer, hoje em dia já estão no Supremo, mesmo no Supremo, juízes essencialmente que já são formados, estudados, depois do 25 de Abril. Eu próprio, eu ainda estudei com a Constituição de 33, está a perceber? Isto é 1500, portanto é uma coisa mesmo antiga. Portanto, repare bem que a pessoa que foi formada com a Constituição de 1933, pese embora se possa depois escrever muitas coisas à volta disso, tem naturalmente um estudo relativamente ao direito constitucional não democrático. É evidente que a pessoa atualiza, a pessoa lê, mas repare que isso marcava as pessoas. E só agora é que estamos a ter, praticamente, eu suponho que neste momento, no Supremo, já só estarão magistrados que já estudaram, já se formaram no âmbito da democracia. E isso também é marcante. Sim. Também, eu penso que sim. Ainda naquele artigo do Público escrevem que este problema de acesso à jurisprudência é, em última análise, expressão de um contexto cultural pouco dado à transparência, à difusão livre de informação e ao escrutínio coletivo. Queria agora abrir um bocadinho dos tribunais para a administração pública, ou para esta cultura mais coletiva. Sobre a administração pública, Sérgio Pratas, que é assessor jurídico na Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, a CADA, diz algo muito parecido. Ele diz que existe uma cultura organizacional pouco favorável à promoção de uma administração aberta, e diz algo que eu acho que é particularmente interessante. Diz ele, continua-se a funcionar no registro lógico das leis de acesso de primeira geração. Perante um pedido de acesso, a pergunta que se faz imediatamente é para quê? Sendo que, por norma, com as leis de segunda geração, o requerente não tem de justificar o seu pedido de acesso. Assim, de forma vaga, e estamos sempre a falar de casos muito vagos, mas a transparência das instituições não acontece por falta de meios ou é falta de vontade? A minha tendência é para pensar que a falta de transparência começa na cabeça das pessoas. Eu tenho muito a visão que as pessoas é que fazem a realidade e, portanto, pode haver as leis, as regras e tal, mas se tiver uma lei que permita maior transparência e tiver uma besta à frente do serviço, essa besta vai lixar a lei. E vai estragar o funcionamento e não vai permitir a transparência. Enquanto se tiver uma lei que seja restritiva e tiver lá uma pessoa com abertura e com vontade de servir, público, como é a sua função, seguramente que vai descobrir formas de conseguir de servir e de ultrapassar, ou de não sai pela porta, sai pela janela, mas consegue. Portanto, eu, em primeiro lugar, atribuo sempre às pessoas, porque ao longo da vida tenho sempre constatado que o que é determinante não são as regras, é evidente que é importante as regras, mas é preciso ver as pessoas que estão a aplicá-las. E isso é completamente determinante, não é? E, portanto, eu acho que há ainda uma fraca cultura de transparência em geral, nomeadamente na administração pública. Porquê? Bom, é aquela coisa que se diz multifactorial. Isto é, aquelas coisas que se dizem implementar e multifactorial e essas coisas todas. Portanto, vamos ver. Há a tradição cultural, porque nós temos um Estado centralista, temos uma elite, uma casta, sei lá, desde sempre, não é? Não temos... Os hábitos democráticos são muito, muito recentes. Mesmo os períodos que nós tivemos de maior democracia, digamos assim, eram muito discutíveis, seja na fase da monarquia constitucional, seja na fase da Primeira República, tudo isso sempre se manteve uma casta, uns caciques, todo esse funcionamento sempre se manteve, e se manterá, e haverá sempre. A questão aqui é água mole em pedra dura, tanto dá. Portanto, o que é que é preciso fazer? É preciso a legislação e depois é preciso lutar contra aquilo que nos impõe. Ir furando. Ir furando. E isso, em relação ao acesso à administração, à informação da administração, tem tido essa colaboração da CADA muito boa. A CADA tem tido, em geral, uma prática bastante aberta. Depois,
Há instituições que obedecem por simplesmente ao parecer da CADA e acabou-se o problema. Há outras que resistem de forma quase imbecil, mas depois tomam aquilo como se fosse uma coisa pessoal e entram numa guerra com o jornalista ou com a pessoa que pede a informação. Esta pergunta do para quê torna-se uma coisa exatamente. E às vezes é porque querem mesmo esconder alguma coisa, tem mesmo. Outra vez nem tem nada a esconder, é só porque não querem dar. E depois é preciso ir para os tribunais quando não se consegue. Em geral, os tribunais também têm uma visão aberta da administração, em geral têm. Mas eu tenho um caso engraçado, não posso deixar contar em 3 minutos ou 5, mas que é engraçado, nem tanto, que se passou com um jornalista do Público, José António Cerejo, que é das pessoas que fazia mais investigação, portanto, que ia às câmaras e às conservatórias. E que mais avança nesse processo da casa. E mais avançava e tal, sim, ele faz isso já, ele está reformado, mas ele continua a fazer, a procurar informação nesse sentido. Mas uma vez, e é uma coisa engraçada, ele fez é engraçado porque é da nossa história contemporânea, ele fez um trabalho sobre os projetos assinados pelo José Sócrates, ao tempo em que ele era arquiteto, técnico, não sei, engenheiro, o que é que ele era, porque ninguém percebeu até hoje o que é que ele era, mas era qualquer coisa. E assinavam uns projetos que não eram dele, que era uma coisa que era um bocado habitual fazer-se, mas ele foi lá e então pediu à Câmara para ir ver os projetos, mas não pôs José António Cerejo, porque senão era melhor. Pôs para José António Mendes, porque ele também é Mendes Cerejo, qualquer coisa assim. Deram-lhe uma abertura total. Disseram para ir lá para o arquivo, esteve lá um dia inteiro, no arquivo de manhã, tirou as informações todas, veio e fez um artigo fantástico em que revelava o que se passava e tal. Bom, aquilo deu um escândalo enorme, um impacto enorme, e depois ele quis fazer uma sequela, uma continuação. Fez o requerimento, mas aí eles já sabiam quem era. Bom, serviço, o que a Câmara fez, impedi-lo. Não podia, porque não tinham pessoas, porque era preciso destacar 3 pessoas, uma para estar cá em baixo, outra lá em cima, outra ao meio nas escadas, para ver o que não vinha. Ele tinha estado lá, tinha aberto os processos, tinha feito tudo. Bom, e eu fui para o tribunal. E o tribunal deu razão à Câmara. Ele tinha de ir assim. Só podiam dar-lhe assim, acesso às... Ele estava em Lisboa, isto era lá para Castelo Branco, ou Fundão, ou Covilhã, já não lembro qual era a terra. E então, ele tinha de ir, estava lá, tinha acesso à segunda, das 9 às 10h30. Depois voltava a ter acesso às quartas, das 3 às 5. E depois para estas... Isto implicava que ele se deslocasse várias vezes por semana, que estivesse por um período curto. Era uma coisa completamente absurda e que fundamentavam que era por causa do funcionamento da Câmara e não sei o quê. Depois eu fui para o tribunal, lá no tribunal local. Este é um problema que às vezes acontece, é que os juízes depois ficam demasiado inseridos na comunidade local e são permeáveis aos interesses político-culturais ou sociais das autoridades, da Presidente da Câmara, nomeadamente. O juiz achou que era normal, que estava bem, que aquelas limitações faziam sentido. Aquelas restrições faziam sentido. Mas aí está a tal coisa. Fomos para o Tribunal Central, portanto para a instância de recursos, era o Tribunal Administrativo, e deram-nos total razão. E disse que aquilo era um absurdo completo. Mas, para dizer o quê? Que é importante não pararmos na transformação das coisas. Aqui há vitórias, há derrotas, uma coisa é certa. Não podemos parar o combate. É esse combate que é, no fundo, a construção do direito. E ao construirmos o direito, estamos a construir a realidade. Sim. Não é? Portanto, é isso que é preciso fazer. Mas a dilapidação recente, ou não assim tão recente das redações, também leva a que haja menos tempo e dinheiro. Ou seja, impossível. Para continuar nesse processo. Não há ninguém, exato. Não há ninguém. Ou seja, isso é completamente. Eu lembro que o José António Cerejo chegou a estar fora do país para uma semana, numa investigação complicada, em Espanha, enfim, também não era uma coisa. Mas quer dizer, hoje em dia é impensável. Sim, e mesmo esses processos em tribunais são custosos de tempo e de. Sim, pronto, de recursos. Eu como sou advogado do jornal desde o primeiro dia, não é, mas é custoso, sobretudo, depois é preciso testemunhas, é preciso levar a tribunal, é preciso andar aí, mas isso esses do administrativo nem são os mais complicados. Estes de luta da informação não são, porque normalmente nem há produção de prova testemunhal, é uma coisa que o tribunal decide em função das alegações das partes, dos documentos juntos aos autos, se comprova a utilidade e a falta de utilidade daquilo que eles estão a impor, e portanto isso tem funcionado bem. Agora, ultimamente, não tenho tido tantos casos desses, mas vai havendo sempre, claro. E agora a questão dos dados pessoais que falávamos há pouco.
No Reino Unido e na Irlanda, por exemplo, as decisões judiciais são acessíveis de forma livre, acessam um arquivo online, sem qualquer tratamento de dados pessoais, que segue o princípio do Open Court. Em Portugal, a leitura da sentença é pública, o acórdão judicial pode ser consultado por quem nisso revele interesse atendível e para a reprodução e cópia, segundo o Conselho Superior da Magistratura, a regra geral é a pseudonimização. Os dados pessoais são dissociados da pessoa, também como acontece em vários países da União Europeia. Mas o que falávamos há pouco, isto ainda é um processo manual ou semi-manual. Em processo de deixar de o ser, em junho passado começou um projeto piloto no Tribunal Central Administrativo Sul para fazer esta anonimização com recurso à inteligência artificial, e a ideia é que se possa expandir para se publicarem mais decisões judiciais de todas as instâncias. Na sua opinião, o que é que pesa mais nesta questão dos dados pessoais? É o direito à informação ou o direito à proteção de dados? Como é que isto se conjuga nesta questão por exemplo, das decisões? A ideia que eu tenho é que a aplicação da proteção dos dados em Portugal tem servido como desculpa para muitas instituições não fornecerem a informação que devem fornecer. Eu penso que a maior parte, eu seria favorável ao sistema, como referi do Open Court, de os nomes todos, foi uma ação de despejo, ou foi uma ação de dívida, ou foi arguído num processo, sou a favor. É certo que, e acho que isso não devia obrigar à anonimização sequer, não vejo que haja, pode haver algum caso, como é evidente, se for a vítima de violências sexuais, se for a vítima, se for outras coisas assim. Casos de menores também entram sempre sempre nessa. Casos de menores, claro, essas parece-me evidente. Mas o problema não é essas, é que é tudo, praticamente isso é um trabalho excessivo. E, como digo, acho que as instituições, a administração e as empresas refugiam-se muitas vezes na proteção dos dados como forma de não fornecerem informação, que não tem sentido nenhum. Ainda me lembro daqui um trabalho aqui há pouco tempo, também publicado no Público, em que o acesso a determinadas contas e atividades de uma misericórdia qualquer, também porque havia lá nomes, não podiam. Portanto, no fundo, é uma forma de tornar mais opaco o funcionamento das instituições. Portanto, eu sou sempre mais favorável, em princípio, à liberdade de expressão e de informação do que à restrição. Isto é, no fundo, o que diz a Convenção Europeia dos Direitos Humanos é que a liberdade de expressão, e nela se contém também a informação, só deve ser restringida quando houver uma necessidade social imperiosa. E, portanto, essa necessidade social imperiosa existe ou não existe. Mas, por exemplo, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem considerado, por exemplo, que fotografar as pessoas à entrada do tribunal pode ser uma violação da privacidade e do direito da pessoa que não foi condenada, que não foi julgada, e, portanto, acha que se pode restringir isso, coisa que cá não se faz. Mas, no geral, a ideia é, quanto menos restrições houver, melhor. A questão do direito à privacidade é também colocada muitas vezes por pessoas que falam da não publicação, por exemplo, com os nomes das condenações, das absolvições, das decisões judiciais. Isso, quando falamos não de instituições, mas de pessoas individuais, acho que esse argumento é atendível. Direito à privacidade. Muitas vezes é e outras vezes não será. Quer dizer, eu penso, por exemplo, ainda agora tivemos um caso de um médico que foi no Algarve acusado de violação e foi absolvido. E, portanto, o tribunal não deu acesso ao processo durante a fase do julgamento, era com proibição, e agora veio a decisão. Portanto, não foi publicado o nome desse médico. Dever-se-ia ter publicado que havia essa suspeita. Em princípio, quando há uma acusação feita pelo Estado, que é o Ministério Público, tem suficiente peso para ser notícia. Certo? Por outro lado, e estes são problemas que depois é preciso analisar caso a caso, porque, como sabe, estas questões nós discutimos em abstrato, mas depois é preciso ver em concreto, porque é no concreto que se define, porque é aquilo que se diz os tais direitos de geometria variável, não é? É preciso ver até onde é que irá, quem é que deve ceder, se é o direito da liberdade de expressão, se é o direito à privacidade, se é o direito à honra, isso tem de ser decidido em concreto. Mas, por exemplo, este caso que foi recente, põe-me esse problema. Não foi divulgado o nome do médico. Deveria ter sido. Não foi porque o tribunal não deixou. Nós requeremos o acesso, não deram, e nós recorremos
para um Tribunal Superior, o Tribunal Superior continuou a considerar que não. E efetivamente agora chegou a decisão e ele foi absolvido. E levanta-se o problema. Dever-se-ia ter divulgado isto tudo para uma coisa que depois deu em nada? É discutível. É evidente que isto não se aplica relativamente a figuras públicas, como nomeadamente pessoas do poder, não é? Poder económico, político, social, essas pessoas têm de aguentar, não é? Porque isso é o princípio, não é? Do presidente do Truman, não é? Exato. Quem não suporta o calor não deve trabalhar na cozinha. Certo, Get out certo. of the kitchen. Pronto, é O isso. princípio do open court é para toda a gente, não é? Pois, É exatamente. de forma generalizada. Pois, eu penso que nós, tal como a liberdade de expressão europeia, de qual nós almejamos lá chegar, porque a nossa portuguesa é mais o respeitinho, é muito bonito, portanto é ainda mais restritiva, não é como a americana, não é como a anglo-saxónica, que é mais aberta. E portanto tem uma tradição maior. O Freedom of Information Act dos americanos é uma coisa larga, já com bastantes anos e com muita efetividade. Portanto, nós temos mais restrições europeias, como lhe digo, por exemplo, nos países nórdicos, já não me lembro se era Suécia, Dinamarca, por exemplo, não se pode fotografar as pessoas que vão dirigir-se a um processo de crime, e já eram pessoas conhecidas. Há restrições a divulgações de nomes. Temos uma posição mais moderada nós na Europa, portanto, e pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E, portanto, eu nessas questões entendo que depois é preciso apreciar caso a caso para ver se justifica ou não se justifica. E muitas vezes eu dou parecer sobre isso, dou opinião, acho que sim, acho que se deve publicar, ou acho que não se deve publicar, e depois logo se vê. Mas não pode haver uma regra absoluta para um lado ou para o outro. Porque isso também às vezes vai tocar na maneira como nós olhamos para a justiça, não é? Se temos uma visão mais penalista ou de... Por exemplo, havia às vezes nos Estados Unidos a justificação de divulgação às vezes destes nomes também por uma questão de proteção social ou de informação social, informação à sociedade de quem é que está a ser investigado, ou de quem é que foi acusado, ou Claro. essas questões. Nós não temos tanto essa visão de... Pois não, porque lá há uma noção mais, digamos, democrática, se quiser, que é a comunidade tem direito a saber, como aquilo de saber as pessoas que foram condenadas por Exato, serem... sim. Mas também mais punitiva, não é? Claro. Bem, a América, meu Deus. Sim, a América tem mas também essa visão... Tem 2 milhões de pessoas presas Mas também permanentemente. essa visão de que os nomes têm que saber para que as pessoas adequem a sua É mais repressiva, ação, não é? mas é mais repressiva, como fazem aquela coisa tradicional, pelo menos em Nova Iorque, Estado de Nova Iorque, o prep walk, que é os presos serem passeados, para a polícia leva-os de propósito a serem passeados, para serem fotografados já com os fatos laranjas, não sei o quê, como fizeram com aquele com o Dominique Strauss-Kahn, para humilhar, há essa lógica punitiva, não é? Mas eles também antes passeavam-nos, não é? Metiam-nos em alcatrão e punham-nos penas para além de os enforcarem, não é? Portanto, é uma civilização um bocadinho diferente nesse aspecto. E, portanto, nós temos mais, talvez aqui do lado da Europa e do lado continental da Europa, temos uma visão mais protetora dos direitos individuais. Não sou contra, está a perceber? Não sou contra. Pelo contrário, acho que é preciso. Embora os americanos é que inventaram, por exemplo, os Miranda Rights, o direito a ter o advogado não falar, não se poder ser utilizado nada contra ele. Há ali uma série de coisas que são. Mas, por outro lado, têm a pena de morte e fazem coisas brutais. O sistema prisional é uma coisa de uma violência enorme. Portanto, nós temos de ir em cada caso analisando e não fazer opções por figurinos e ver em casos concretos como é que devemos fazer. Exato, sim, porque esta questão dos direitos dos dados pessoais depois põe esta questão da reabilitação, do direito à não estigmatização, não é? De E o direito ao esquecimento, diferente. por exemplo, que é uma coisa que tem sido muito discutida e que está mais ou menos aparecem por vezes casos desses de pessoas que pretendem. Portanto, o que tem sido considerado, por um lado, é que não são os órgãos de comunicação propriamente que têm de dizer, é os motores de busca, é que têm de retirar da primeira resposta a determinada pergunta casos que já têm 10 ou 20 anos, nomeadamente de condenações. Portanto, a pessoa tem direito, já pagou à sociedade a dívida e está com o estigma permanente. Por outro lado, mas o direito ao esquecimento existe aqui na Europa. Na América não existe direito ao esquecimento, pura e simplesmente. Portanto, o que é e o que foi. Ouça, não vale a pena nem sermos americanos nem europeus, é melhor sermos nós próprios. E ir decidindo Sim. em circunstância. E
ia falar sobre um caso particular desta questão de transparência na justiça, que tem a ver com o segredo de justiça. É um problema antigo para os legisladores. Desde 1987 a legislação sobre o segredo na investigação do processo penal já teve 6 versões. O antigo Procurador-Geral da República, Pinto Monteiro, chegou a dizer que era um problema sem solução. Há partidários do fim deste regime que defendem que todos os processos passem a ser integralmente públicos, e quem defenda que o que é preciso é responsabilizar quem viola a lei reiteradamente. Ainda agora, no final de dezembro, a relação confirmou a condenação de 2 jornalistas a pena de multa pela violação de segredo de justiça nos processos de Etoupeira e na Operação Lex, que envolve os e-mails do Benfica. Se um mecanismo como este é sistematicamente violado, se há partes envolvidas no processo que não têm interesse em que ele se cumpra, para que é que ele serve? Bem, isso aí... O segredo de justiça dá-me uma certa secura da garganta. Tenho de beber um golo de água. A história do segredo de justiça é de facto uma história antiga. Muito antiga. Mas o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, já mais que uma vez, condenou Portugal por considerar que o regime do segredo de justiça em Portugal era demasiado restritivo e não justificava. E num caso até depois a lei foi mudada, que foi do caso do Eduardo Damaso, que foi o primeiro em que Portugal foi condenado por essa questão da violação do segredo de justiça, por ter sido condenado um jornalista por violação de segredo de justiça, e depois foi alterada a lei, ou foi alterada enquanto estava no Tribunal Europeu. O que parece é o seguinte: há coisas que são evidentes, há uma violação de direitos do segredo de justiça que é evidente que não se pode concordar, que é quando foi aquele caso desagradável em que ia-se realizar uma busca acho que era na Universidade Moderna, e na altura foi no Diário Notícias, foi publicada que hoje às 11 horas vão lá. Isso aí é absurdo, não é? Uma pessoa não pode defender que, porque como é evidente, a prova é alterada e, portanto, aí estamos a sabotar a investigação criminal e, portanto, aí o direito à informação não faz sentido nenhum, excepto a direito à informação dos próprios arguidos que vêem-se beneficiados com essa informação. E, portanto, penso que haverá sempre uma componente. É complicado. Hoje em dia, teoricamente, o segredo de justiça só existe quando o Ministério Público o decreta, ou a pedido das partes, ou ele por entender. Portanto, à partida todos os processos são públicos e depois o Ministério Público tem de decretar o segredo de justiça. A minha ideia é que o Ministério Público decreta vezes demais o segredo de justiça, portanto, coloca os processos sobre o segredo de justiça vezes demais. Eu penso que acabar totalmente com o segredo de justiça no nosso sistema é um bocadinho difícil, porque não tenho dúvida que no sistema anglo-saxónico e na América, não havendo propriamente segredo de justiça, há proibições de informação, mas também há outra coisa, é que aqueles xerifes, os mayors, ou seja o que for, vêm dar informação à comunicação social e depois acaba ali e pronto. Depois é evidente também que há violação da proibição de informação. Também há lá fora. Não se pense que só cá é que acontecem as violações às leis. Sabe-se tudo também lá fora e muitas vezes segundo fontes autorizadas ou fontes não sei o quê. Existe exatamente igual. Portanto, o segredo de justiça em abstrato no nosso sistema fará sentido numa questão muito residual de investigação. De prejuízo, porque antigamente dizia só que o segredo de justiça era para não prejudicar a investigação. Depois é que, quando as personalidades do poder, as figuras públicas começaram a ser apanhadas nas malhas da justiça, começaram então a dizer que o segredo de justiça servia a 2 fins, que era a proteção da investigação e a proteção do bom nome das pessoas, porque as outras pessoas que não eram figuras públicas não tinham bom nome porque não tinham nome sequer. Não é? E tornou-se um hábito fazer isso nesses grandes processos mediáticos. Um hábito no sentido de fechar precisamente para essa preservação da... Não tenho dados suficientes para dizer que se tornou um hábito, isto não sei se... Mas sentia que o Ministério Público usa demasiadas vezes... Eu em geral acho que sim, não posso dizer que seja expresso, mas acho que em geral há uma tendência mais para fechar do que para abrir o acesso ao processo, mas não posso dizer que seja só, ou que seja especialmente por serem para proteger figuras públicas.
O que é certo é que, no fundo, nós não podemos ter aquele absurdo teórico de estar anos à espera de uma solução, porque o processo leva anos a ser resolvido, e ainda estar à espera, porque o inquérito pode levar 10 anos, quer dizer, durante o inquérito, teoricamente, se estivesse sob segredo de justiça, não podíamos dizer nada do que se passava. Isto constantemente está a ser violado, que houve não sei o quê, que houve a busca, que houve aquilo, não sei o quê. Mas isto é tão ridículo. Eu tenho uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que penso que a curto prazo Portugal será condenado, em que houve uma jornalista do Público, a Cristina Ferreira, que na altura de uma busca que foi feita e é relacionado com, já não me lembro exatamente, não sei se era aquele caso dos espiões, já não me lembro, era uma coisa assim, em que ela relatava que tinham sido apreendidos 2 computadores pessoais de 2 dos arguidos ou dos investigados, dos suspeitos. Pois, como essa apreensão dos computadores fazia parte do processo, foi julgada, foi condenada na primeira instância e foi condenada na relação a pagar 1.000 euros de indenização. Mas é um escândalo, porque era uma coisa absolutamente irrelevante, fazia parte da notícia e dava credibilidade à notícia. Dizia, foram inclusive apreendidos 2 computadores pessoais. Qual é que é a argumentação de prejuízo da investigação? Eles não põem prejuízo, dizem. Aí é outra das coisas que é o problema. É a aplicação da lei pela lei, independentemente de qualquer motivação ou qualquer fundamento ou intenção. Não. A lei diz que não pode, isto foi, acabou. Eu fui advogado nesse processo, naturalmente como todo processo do público, procurei convencer, seja na primeira instância, seja na segunda instância, que não fazia qualquer sentido. Tinham de compreender que não se criminalizava uma pessoa à la Gardère ou à la légère, como quisermos, de uma forma assim tão absurda, e no entanto não foram sensíveis, nem a juiz da primeira instância, nem o coletivo da relação, e a queixa está no Tribunal Europeu, e a informação que eu tenho hoje em dia do andamento do processo, é muito provável que a relativamente curto prazo venha a ser condenado Portugal mais uma vez. Por um absurdo. Porquê? Porque a aplicação da lei deve ser uma coisa inteligente, mas nem sempre é. Porque é mais fácil uma aplicação matemática, literal, certo. É ou não é? É ou não é, do que andar a descobrir curvas dentro das coisas. Porque as pessoas sentem-se mais protegidas do que terem de inventar ou construir. E isto é um problema geral, não tem a ver com a justiça, tem a ver com o problema geral da forma como uma pessoa lida com a realidade. Se a pessoa tem esquemas pré-concebidos e, portanto, tem sempre ou é assim ou é assado ou é não sei o quê, como as regras, até pode ser na educação aos filhos, pode ser em tudo, ou a pessoa é capaz de perceber as circunstâncias concretas e perceber que não são só os direitos que são de geometria variável, é a vida que é de geometria variável. E, portanto, é preciso constantemente adaptarmos a essa variabilidade. É isso. Queria falar de um outro tema que tem a ver com as autorizações para falar dentro da administração pública, como exemplo, e da proteção dos denunciantes. Tem-nos acontecido nas investigações muito este caso, e trazia um bocadinho a nossa experiência concreta. Salvo sindicalistas, os membros da polícia, os elementos da polícia, não podem dar entrevistas sem autorização da hierarquia. A PSP recusou-nos 12 de 13 pedidos de entrevista para uma série sobre policiamento. Para os restantes desistimos de pedir autorização, e por essa razão os testemunhos destas pessoas são anónimos. A necessidade de autorização também se coloca várias vezes com médicos, enfermeiros, psicólogos, técnicos hospitalares, pessoal que trabalha no SNS. Funcionários públicos em geral. Exato, sim. E funcionários de empresas também. Exato, sim. Eu queria perceber em que é que reside este direito das chefias das instituições autorizarem ou desautorizarem alguém a falar. Eu acho que o problema é sempre o conteúdo daquilo que as pessoas falam. Porque se as pessoas disserem esta instituição é o máximo, os meus dirigentes são uma maravilha, têm condições de trabalho fantásticas, eu até acho que a remuneração é excessiva, não deviam pagar tanto. Eu penso que não haveria restrições a que as pessoas falassem. Portanto, o problema não é restrições, é falar. O problema é que vão falar de uma forma que não agrada às chefias ou aos responsáveis. Mas também a necessidade do pedido, não é? Seja em que circunstância for, a necessidade de ir pedir autorização. Pois, esse controle da imagem e da imagem pública
é uma questão que não é absurda, não é? Porque eu penso que, relativamente a instituições militares ou militarizadas ou desse tipo, têm porque se baseiam na ordem, na hierarquia, uma série de valores que não é possível termos um polícia a dizer que o meu chefe é uma besta, não é? Porque se disser que isso, independentemente dele achar isso, porque é uma opinião, essa opinião é destrutiva para o funcionamento, porque os outros polícias e as autoridades vai criar um conflito interno que aquela máquina, para funcionar bem, não pode ter esse tipo de conflitos. Isso, acho que não há muita hipótese quanto a isso, que é o dever de lealdade, porque depois vai ver na entidade patronal, se quisermos com o Código de Trabalho, há dever de lealdade em relação à instituição para a qual se trabalha, que faz a mesma empresa privada, que tem algum sentido, não é? Porque tem de haver alguma ordem. Isso depois também é preciso ver em concreto. O trabalhador não pede autorização e faz as declarações. E depois vamos ver o que é que acontece. Está disposto, aquilo que ele disse era importante, aquilo que ele disse era relevante, aquilo que ele disse tem sentido, aquilo que ele disse não tem sentido. Isso aí vai parar, e quando estava a falar também da questão dos denunciantes, vai parar também à relevância daquilo que a pessoa vem dizer. Certo. E isso... Porque o dever de lealdade não é absoluto, não é? Quer dizer, não há nenhum direito absoluto, digamos, talvez o direito à vida seja absoluto, mas fora o direito, mas já há quem considerava depois que o direito à vida estava em causa na interrupção voluntária à gravidez. Certo. Portanto, como vê, não há direito absoluto, e aí já considero que não era, já se pode considerar que não é absoluto, porque também aí estaria em causa. Eu tenho, quanto a essa questão, volto ao assunto, e há pouco tempo também tinha uma questão desse género, e no caso concreto, eu entendi que, embora as afirmações fossem contundentes, ainda assim, tendo em conta as circunstâncias concretas, não sei o que mais, deviam ser aceites dentro de um âmbito de discussão a um nível académico de questões que eram relevantes para o interesse da instituição e, portanto, não se devia ter. Embora se possa considerar também o outro lado. Voltamos ao concreto. E depois o que é que acontece? O que acontece é que vão ser os tribunais que vão decidir. E é por isso que é tão importante a luta dos tribunais, porque os tribunais é que estão constantemente a definir as fronteiras de até onde se pode ir, não se pode ir. O que é a liberdade de expressão? Está a perceber? A ser da autora, Badajoz já nos pertence. Não nos pertence agora. É o Elva, não, está a perceber? Não, mas agora entraram, estão aqui em Monção. Porque restringe é a tal questão da variabilidade. E, portanto, eu relativamente, por exemplo, à polícia, os sindicatos, muito bem, e eu acho que isso é evidente, e o Tribunal Europeu também tem considerado sempre isso, que a liberdade de expressão em termos sindicais tem de ter mais força, digamos, tem de ter mais espaço para se exprimir, porque tem essa função. Em relação a outras situações, é preciso ver em concreto o que é que está em causa, o que é que está em discussão. Se está-se a discutir as condições de vida dos guardas prisionais e de trabalho, os guardas prisionais podem referir ou não podem referir. Bom, os sindicatos referem, não referem. Há um trabalhador que entende que era importante isto. Eu acho que ele tem de fazer e tem de enfrentar o sistema. Porque o sistema não vai por si só e abstratamente dizer que toda a gente pode dizer o que quiser. Certo. Não vai. Mas acha que existe essa preservação dessa capacidade de denúncia, não é? Porque alguém se é impedido no abstrato de falar, não é? Um pedido para falar com polícias sobre condições de trabalho. Pois. Não sei o que é que eles vão dizer. Estou a tentar descobrir. Mas já houve casos, um caso, eu lembro que foi parar ao tribunal e que consideram justificada a denúncia que um polícia fez aqui há uns anos. Eu lembro de um acórdão, já não me lembro, já foi há bastante tempo, mas lembro que consideraram exatamente que tiveram um processo e teve o processo de crime, mas era o processo de crime. Eu não sei o que é que se passou no processo disciplinar, mas portanto, internamente à instituição. No processo de crime, o tribunal considerou que aquilo que ele tinha a dizer era relevante e, portanto, estava abrangido. Mas é um risco. Isso é o mesmo problema dos denunciantes, não é? Os denunciantes, e passando para essa questão dos denunciantes, eu acho essencial, como é evidente, a liberdade de podermos dizer, porque a liberdade de podermos dizer é a liberdade de podermos pensar. E a liberdade de podermos pensar é a liberdade de podermos existir. Porque se nós não pudermos pensar as coisas que queremos ou que nos vem à cabeça, nós podemos dizer. Então nós podemos pensar, de certa maneira, porque nós, depois, é através da palavra que nós existimos, não é?
podemos dar um tiro na cabeça de alguém, mas fora essas coisas, em princípio é pelo diálogo, é por falar. Ora, se uma pessoa não pode falar, não pode dizer essas coisas, não pode ser tão ampla quanto é. Quer dizer, a pessoa não pode desenvolver a sua personalidade. Isto é, no fundo, é a questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem esses duas vertentes, que é, por um lado, é uma liberdade coletiva, é uma necessidade para a sociedade que circule o máximo de informação possível para que as pessoas em geral possam fazer as suas opções mais informadas e mais consistentes e mais coerentes, por um lado, e depois há o problema individual, que é a pessoa poder ser, poder existir, poder se poder desenvolver a sua personalidade, podendo falar livremente, portanto, podendo pensar livremente. Portanto, eu sou sempre a favor disso, ou seja, isso aí, indiscutivelmente. Depois, admito que a inteligência nos obrigue, nas circunstâncias concretas, a analisar o que é que se pode ou não se pode dizer. Há o exemplo de extremo, que é o exemplo dado o caso na América, aquela coisa assim, liberdade de expressão, porreiro, mas se uma pessoa estiver num teatro, aquele clássico, não é? Do Supremo norte-americano, se estiver num teatro às escuras, tudo à noite, não sei o quê, cheio de gente, e de repente há uma pessoa que berra, há fogo, e não há fogo nenhum, é evidente que isso não pode estar protegido pela liberdade de expressão. Criou um alarme alucinado. Mas, por exemplo, eu diria, eu uma vez acho que escrevi isso, diria que, por exemplo, a expressão que havia em manifestações morta à polícia, a expressão morta à polícia, enquanto expressão de uma manifestação, eu acho que é perfeitamente legítima e não comete nenhum crime. No entanto, se estiver um polícia caído do chão, se estiverem 5 manifestantes às voltas, aos berros e a agredir, há um que diz morta à polícia, está a criar uma situação que pode degenerar. Há um risco, na América tem de ser um risco iminente da prática de um crime. Nessa altura eu acho que de facto não está protegido pela liberdade de expressão. Mas quer dizer, fora os casos mais extremos, em geral nós temos que defender a liberdade de expressão, mesmo que nem sempre ela seja defensável. Mas nós temos sempre a proteger para não deixar que ela seja amarfanhada e diminuída. Depois, se às vezes não conseguimos, muito bem, mas ficou ali uma zona que temos de ir trabalhando. Mas da forma como olha para esta questão das autorizações, a forma como a confidencialidade e a lealdade à instituição navega aqui com a liberdade de expressão, é também também uma coisa que pode pôr em causa a liberdade de expressão. Ou seja, há aqui esta tensão. É um equilíbrio, novamente, que volta a ter de ser feito. Penso que é importante exatamente a liberdade de expressão logo sindical ou de grupos de comissões de trabalhadores, ou seja o que for, para haver um coletivo que está a expressar. E, portanto, não é a opinião individual de um tipo qualquer que lhe deu na cabeça dizer as coisas mais bárbaras ou disparatadas. E, portanto, aí tem de haver algum sentido, e acho que está construído. Penso que em casos em que a necessidade de falar se sobrepõe a essas regras, tem de se falar e tem de fazer. Ouça, os denunciantes, por exemplo, todos se lixaram. Os conhecidos denunciantes, todos eles se lixam, no sentido, a expressão lixar é um bocadinho coisa, mas são condenados, são marginalizados. Sim, as instituições fazem-lhes a vida negra, não é? Pois, as instituições fazem-lhes a vida negra. Mesmo aqueles que conseguem salvar-se judicialmente, que há o Deltour e há outros que se safam, e que são depois absolvidos no final e tal, mesmo assim têm as vidas estragadas para sempre, porque são pessoas sozinhas, são individuais e são contra organizações. E a lógica das organizações em geral é de cilindrar as pessoas, não têm interesse nenhum das pessoas, não são gratas, nem nada disso, nem reconhecem. Portanto, nesse aspecto, nós vemos o que se passa com o Snowden, com o Assange, enfim, por aí fora. Sim. Ia trazer um outro caso, é um pormenorzinho, mas que nos suscita sempre dúvida de que enquadramento é que é dado a isto, que também tem sido comum vezes em que a chefia comunica que os profissionais só podem falar sobre determinados temas. Acontecendo, por exemplo, no Hospital Magalhães Lemos com médicos psiquiatras, e um caso que me soou diferente no estabelecimento prisional do Linhó com pessoas reclusas. Elas seriam apenas autorizadas pela direção do estabelecimento a falar sobre um projeto artístico em que participavam. E isto é uma limitação à liberdade de expressão aceitável destas pessoas. Eu sei que estou a falar de casos que não conheço. Pois, não estou, mas dizemos assim abstrato. Em princípio, uma pessoa, quando é condenada a pena de prisão,
é condenada só à privação de liberdade, não é condenada à privação da dignidade, nomeadamente, não é como acontece muitas vezes com as condições em que as pessoas estão instaladas nas prisões, e também não são proibidas de exprimir a sua opinião, e, portanto, a liberdade de expressão deve existir. Depois, pode haver, para a necessidade do bom funcionamento da instituição devidamente fundamentado, que determinadas coisas não sejam discutidas exteriormente, devem ser, aliás, mesmo nos denunciantes, o esquema legal dos denunciantes implica primeiro devem passar por uma denúncia interna, não é? Está obrigatório hoje em dia, para que acho que empresas com mais de 50 trabalhadores têm a obrigação de criar um canal de denúncias internas, e no Estado também existe tudo. Portanto, há a possibilidade de dizer, não, eu tentei internamente, ou internamente eu sei que não era possível, e falar. Portanto, eu creio que isso colide com a liberdade de expressão das pessoas. Os reclusos, em princípio, não estão proibidos de falar pela sentença. Portanto, já é a nível da execução das penas, e depois aí voltamos à questão. Eu defenderia, com certeza, uma pessoa, e defendo, que a pessoa possa falar, para além de que, estritamente, só falar sobre as atividades culturais e poder dizer aquilo que pensa e sente, não sei o que mais. Mas não é assim, legalmente. Eu não vou mudar a lei, mas posso mudar o caso entendimento concreto dos tribunais. Posso. Eu trabalho a esse nível, quer dizer, não estou a nível do legislador, só uma coisa ou duas que procurei influenciar, porque tive conhecimento a tempo e, portanto, pude contactar deputados e fazer, digamos, se fosse um lobbying, não é propriamente um lobbying, mas dizer, olha, que essas questões põem em causa a liberdade de expressão, põem não sei o quê, vejam lá o que é que vão fazer. Já quando foi a discussão da revisão da lei de imprensa, ainda fui lá à Assembleia da República com alguns diretores de jornais para fazer determinadas coisas, ouvi isso. Fora disso, eu sou como é que é dizer? Sou um soldado, salvo seja, mas está a perceber, Sim, não tenho poderes de decisão mais do que isso. Mas parece-lhe que é novamente uma questão cultural, como falávamos há pouco da opacidade das instituições. Não, mas eu penso que aqui, e se for ver também noutros países, enfim, eu não conheço muito bem, aí por exemplo esse exemplo, como é que se passa, mas estou convencido que noutros países essas restrições à liberdade de expressão a pessoas que estão dentro de instituições existem. Podem ser maiores ou menores, mas que isso existe independentemente só da nossa... Aqui serão mais tacanhos? Seguramente. Isso é uma honra que nos cabe, é ser sempre um bocadinho mais tacanhos, um bocadinho mais primitivos nessas coisas e tal, porque temos, enfim, as tradições que temos. Mas eu penso que existirão sempre, portanto não tenho aquela visão ideal de que toda a gente pode dizer tudo o que quer, estando em instituições que têm de ter determinadas regras para funcionarem, para serem atuantes, para serem eficazes. Penso que existirá na mesma. Não fui ver como é que é o regulamento dos serviços prisionais na Dinamarca, mas estou convencido que há de haver lá alguma restrição. Mas era uma questão a estudar, mas eu, quer dizer, já o que eu tenho aqui em Portugal está a perceber. Não, eu procuro ver a realidade também americana, gosto de comparar com a realidade americana, mas não dá para saber tudo. Mas a questão da lealdade às instituições e o bom nome da instituição é não pôr em causa o seu funcionamento, o seu normal funcionamento, é isso, esse é o princípio. Não, quer dizer, isso é muito difícil. Esse próprio conceito da lealdade e do bom funcionamento eficaz é uma coisa a discutir. É uma coisa a discutir. Eu posso dizer que o bom nome da instituição é exatamente expor uma porcaria que está lá dentro. E, portanto, isso é que é a defesa do bom nome. Outros terão tendência a dizer, não, isso discute-se cá internamente e nós resolvemos e tal. Muitas vezes não resolvem, é só para apagar e tal. Portanto, isso é uma discussão, está a ver? Eu sou mais favorável à exposição ao sol da informação. Mas, e portanto, se me mudar a mim, e se eu fosse o legislador, felizmente ninguém me deixa ser legislador, nem eu quero, para dizer a verdade também, mas quer dizer, iria tendencialmente procurar sempre que houvesse uma maior circulação de informação, porque acredito nesse valor regenerativo da informação e cultural e no fundo é aquele que mais corresponde a uma visão humanista da vida, da humanidade das pessoas, colocando as pessoas no centro e não as instituições ou outros interesses. É isso. Em 2021, Portugal transpôs a legislação para a legislação nacional, o regime geral de proteção de denunciantes de infrações que falava há pouco. E um relatório recente da Transparência Internacional falava precisamente de algumas formulações mais exigentes que Portugal adotou face ao que era exigido pela lei europeia. Uma delas era aquilo que falava de que
a denúncia externa é limitada se a pessoa não tiver capacidade de fazer denúncia interna, se não tiver forma de o fazer, ou se temer represálias, ou se tiver feito e nada ter acontecido como consequência. Nós temos forma de proteger, hoje na lei portuguesa temos forma de proteger quem é que denuncia, de proteger aquilo que falávamos, de que a instituição lhe faça a vida negra. Em algumas situações temos indiscutivelmente, mas é preciso também que sejam infrações ao direito, portanto, criminalizáveis ou coisas com uma determinada gravidade, não é? E, portanto, nós podemos aí... Porque qual é a proteção que se vai dar? A proteção é não haver retaliações, do qual depois a lei prevê que um processo disciplinar será ou qualquer coisa desse género. Tem também um tempo limitado, não é? Pois, a lei foi transposta de uma forma o menos liberal possível. Isso é a lógica da transposição da diretiva. Mas a grande questão também da lei da proteção aos denunciantes sobra, agora já alargou. Antigamente era só os trabalhadores, agora pode não ser trabalhador, também pode ser os fornecedores, as pessoas têm ligação com a empresa. E devia ser, no nosso entender, mais ampla. Eu aqui falo nosso porque vários advogados que trabalhamos com esses casos temos a ideia de que deveria ser mais ampla e não estar, digamos, circunscrita aos trabalhadores ou mesmo às pessoas, que já foi um alargamento, que tenham um contacto direto e tal, e que sejam... o exemplo que é dado acho que é os fornecedores ou qualquer coisa assim desse género, das empresas. Eu penso que foi um avanço. É importante que já haja isso, essa noção da proteção. Eu lembro aquele caso recente daquela médica em Faro, médica interna da cirurgia. Sim, e ela invocou logo o estatuto de denunciante. E não houve depois nada, e disseram que iam fazer e tal, e depois não houve nenhum processo por ela denunciar, porque ela desde logo disse: eu estou aqui como denunciante, estou protegida e quero denunciar isto, e o facto é que não houve nenhuma retaliação. Portanto, alguma coisa serviu. Eu penso que aqui há meia dúzia de anos, provavelmente, ela teria imediatamente um processo disciplinar movido pelo hospital, e aconteceria assim, está a ver? Portanto, há avanços nesse aspecto. E a lei, portanto, tem aspectos positivos. E lhe fazer uma última pergunta que tem a ver precisamente com... Nós ouvimos muito isto de sindicalistas médicos e enfermeiros, a ideia de que os profissionais, ao verem no seu contrato uma cláusula de confidencialidade, por exemplo, acham que estão impedidos de falar de tudo o que se passa dentro da instituição. Então era uma pergunta mais prática, que é: que instrumentos de denúncia têm os funcionários públicos relativamente às suas condições de trabalho, à qualidade dos serviços ou cuidados que prestam, e se esses instrumentos funcionam, não é? Porque há aqui esta previsão na lei de que as pessoas têm que fazer, têm que passar pelo processo interno de denúncia, não é? E só depois aí é que têm outra... Eu não posso dizer muito porque não tenho tido caso, sabes? Eu parto sempre do princípio que as pessoas devem pensar pela sua própria cabeça, que a realidade não é aquilo que nos é apresentado, é aquilo que nós conseguimos fazer com aquilo que é apresentado. Portanto, temos de ir transformando permanentemente a realidade. Não podemos aceitar como dado adquirido aquilo que nos é apresentado. Mas não pode, não sei o quê, porque é confidencial. Calma. A primeira coisa que a pessoa tem de dizer é: não é bem assim. E depois tem de procurar descobrir onde é que consegue uma entrada para aquilo que o preocupa e aquilo que o interessa. E isso é uma coisa que é uma construção, e é assim a vida, é permanentemente até ao fim. Sim. E uma desconstrução também daquele... Ponto, exatamente. Daquele respeitinho. Exatamente. Quando estava a dizer que as pessoas pensam logo: é confidencial, não pode ser nada, era exatamente, tem toda a razão, porque eu queria dizer isso. Pois não me lembrei que isso também é uma condicionante interna que leva a que as pessoas considerem que não podem falar das coisas quando podem, não está lá. Mas as pessoas, à cautela, por receio, entendem que as proibições têm tem um âmbito mais largo do que aqui efetivamente legalmente se quisessem defender. Pronto, isso é um facto. Mas o mais importante, de facto, será isso: é a pessoa ter a capacidade de procurar individualmente ou coletivamente, porque as coisas coletivas, como é evidente, duas cabeças pensam melhor que uma e 6 melhor que duas. A certa altura já não sei quanto é que passa, não sei qual é o limite do pensar melhor, mas acho que é preciso pensar nesses termos. Obrigada. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, e editada pelo Nuno Viegas. A Joana Batista fez a fotografia, o Bernardo Afonso tratou do som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Fred Rocha, Lucas Grimão Freitas, Luís Marquês, Maria Almeida e Ricardo Esteves Ribeiro.
Pode juntar-te à comunidade de 1800 pessoas que mensalmente apoiam o nosso trabalho e garante que esta redação continue a existir. Sabe mais em fumaca.pt/contribuir. Até já.